Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão, em temporada especial, devido aí ao coronavírus, né? Mas sem deixar de levar até você um programa de entrevistas de qualidade, sempre com um convidado todo especial, tratando de um tema de interesse geral da nossa sociedade. E você pode também, né, nos acompanhar lá pelas nossas redes sociais, principalmente pelo nosso blog, onde os programas ficam todos à disposição, né? É o www.professorlages.com.br. E desta vez nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui a professora doutora Vanessa Girotto. Ela que é professora universitária na área de educação, lá na Universidade Federal de Alfenas. Olá, Vanessa, muito bem-vinda, minha querida. Boa tarde, professor Lages. Boa tarde a todo mundo. Queria agradecer, né, o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho, né, nesses tempos difíceis, né, como a gente tem vivido. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. E educação é a praia aqui do Conexões, né? O que prevalece muito aqui é a nossa conversa sobre educação. Vanessa, você teve uma longa temporada na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, né? Uhum. Você fez ali na UFSCar desde a pedagogia, desde a graduação até o doutorado, né? O que você acha hoje, Vanessa? E hoje você está como professora também de uma universidade federal. Como é que está o ambiente hoje na universidade diante dessa situação política e sanitária que a gente está vivendo hoje? Como é que estão as relações? Como é que está o trabalho? Como é que está o rendimento desse trabalho, a relação com os alunos? Como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo? Professor Lages, eu queria falar um pouquinho assim da minha satisfação de ser professora universitária hoje, né? Então, porque desde que eu me formei como professora, a minha primeira formação foi em 97, que eu fiz o magistério, e aí eu fui perseguindo essa área, né? Porque eu entendo que a educação ela é a base de muitas transformações, né? Então, eu fui perseguindo, fiz a graduação, depois na UFSCar, tentei, a gente vai conversar um pouquinho depois, né, do CAP, eu tentei três anos prestando vestibular, né, e aí eu consegui passar na universidade pública, porque eu perseguia o sonho de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, né. Então, eu me formei na UFSCar, que é uma boa universidade, né, e fiz toda a minha trajetória lá na área de educação. Fiz a pedagogia, fiz o mestrado em educação, o doutorado em educação, e quando eu terminei o meu doutorado, eu já prestei um concurso público, foi muito rápido, eu digo, talvez essa parte, né? Eu terminei o doutorado, prestei o concurso e vim para a Unifal. E aqui eu entrei para atuar na área de alfabetização e didática, né? São as duas áreas que eu mais tenho acompanhado aqui. E assim, pensando hoje, quando eu olho todos os desafios e os perrengues, né, que a gente viveu, porque quando eu estava estudando, foi nos anos 2000, a gente estava vivendo a política do Fernando Henrique ainda, né, que foi uma política muito dura para as universidades, né? Eu lembro que a gente fez várias greves estudantis, né? A gente aprendia a cozinhar no bandejão, né? Que a gente invadiu, entre aspas, ocupou o bandejão. Então, assim, eu tive uma trajetória educativa e que hoje eu trago aqui para a universidade, que eu passo isso para os meus alunos, né? O tanto que é importante a gente participar dos movimentos, entender a universidade, e nesse sentido eu falo isso com eles hoje, né? O que está acontecendo hoje no nosso país, né? A gente vai ficar de olho fechado, né? O tanto que a gente vem acompanhando as críticas bizarras, né? A educação, as desqualificações, né? Hoje a gente não tem nem um ministro, né? Acho que, na verdade, a gente nunca teve nesse governo um ministro bom e importante, né? Que fosse à altura do que a educação merece. Então, eu converso isso muito com os meus alunos, né? Para eles olharem e ver, né? Que é diferente de você só olhar, é olhar e ver o que está acontecendo e se posicionar sempre, né? Acho que a postura do se posicionar a favor de quem
e contra quem é muito importante para a formação. Então, eu tive isso e hoje é o que eu passo para os meus alunos, né? Ô, Vanessa, mas eu sei que uma das referências teóricas, né, que você adotou aí para os seus trabalhos acadêmicos, mestrado, doutorado, foi o Paulo Freire, né? E o Paulo Freire, hoje, a gente percebe como que ele é atacado, né, por esses setores mais conservadores, aí, ligados aí à política de extrema-direita, ligados aí, talvez, também a um certo setor aí religioso, né? Você, como é que está vendo essa questão aí do Paulo Freire? O Paulo Freire, professor, eu conheci no meu 3º semestre de faculdade, né? Eu lembro que eu estava numa aula de uma professora que se tornou minha orientadora depois de mestrado e doutorado, e ela falou desse Paulo Freire, e eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, ele está falando de mim. Esse autor está falando de mim, né? Porque ele fala muito da classe, né? Dos oprimidos, vamos dizer, que são oprimidos pelo sistema, daqueles que nunca chegariam lá, né? E ele estava falando de mim, né? E aí eu fui ler, e eu lembro que já nessa época, no 3º semestre da minha universidade, da pedagogia que eu fiz, uma professora chegou na sala e eu tinha muita vontade de ler, estudar, eu sempre quis ler muito, né? E eu estava lendo Pedagogia do Oprimido, foi o primeiro livro que eu li, uma professora chegou, o que você está lendo? Aí eu falei, Pedagogia do Oprimido. Aí ela disse, mas esse livro é de autoajuda. Ela disse isso, uma outra professora. Aí eu falei, tipo, e daí? Eu não me importo, quero ser autoajudada por ele, né? E aí eu fui lendo, fui estudando, e eu venho estudando o Paulo Freire até hoje, né? Hoje eu sou do programa de mestrado aqui na universidade, um referencial que eu atuo, porque eu entendo que o Paulo Freire, uma das questões chaves para mim da teoria dele é a questão da humanização, né? Como ele fala, né, com as pessoas, no sentido de dizer que a educação ela pode ser um aliado dessa humanização. Então, quando hoje ele é atacado, né, por esse governo de que pessoas que não leram, né, eu falo isso muito dos meus alunos, a gente pode discordar dos autores, a gente pode concordar com os autores, mas a gente tem que conhecê-los. Então, eu não posso dizer do Paulo Freire se eu não li o Paulo Freire, né? Então, o que eu vejo hoje, sem querer perder muito tempo de falar com isso, mas é que é um descaso, porque ele diz que a educação pode ser transformadora, ou seja, você pode superar a situação que você está de exclusão, né? E você se colocar, entender o lugar que você está. Então, ele fala de uma educação como potencial, né? Então, eu entendo que talvez essas discussões, elas estão tão presentes hoje, exatamente porque a gente está vivendo uma política antidemocrática, ou anti-humanitária, né? Que não ouve, né, as pessoas e impõe. E o Paulo Freire nunca foi de impor, ele sempre fazia essa discussão do processo da pessoa entender o mundo que ela vive, de refletir sobre o mundo e agir sobre o mundo, né? Acho que o diálogo no Paulo Freire que eu entendo, né, porque tem várias visões, que é exatamente esse potencial de ouvir e fazer alguma coisa com isso, que é o que ele diz, que é da denúncia, mas é o anúncio também. Tá ruim? Ok, o que eu vou fazer com isso? Então, é um mover-se, né? Então, acho que quando a gente se move, a gente transforma. Acho que por isso que é tão atacado, né? Porque as pessoas não querem mudar. Verdade. Vanessa, e a situação hoje da universidade? Você que é professora aí na Federal de Alfenas, na área de educação, né? Como é que está essa relação, né, do MEC sem ministro da educação com as universidades? Né? Como é que está isso, no final de contas, né? Tem coisas aí importantíssimas que temos que definir esse ano, como o Fundeb, por exemplo, que termina agora no final do ano, como a questão do Enem, né? Enfim, e sem ministro, e os que tiveram por aí, né, cada um mais maluco, mais lunático do que outro, né? Vocês, dentro da universidade, têm sofrido, têm tido impacto em relação a esse desgoverno na educação, Vanessa?
Com certeza, professor. Desde do começo, né, desse legado, vamos dizer, de desmonte da educação, a gente tem sofrido, por exemplo, os ataques, não só no que se refere ao financeiro, então a gente teve muitos cortes de bolsa, teve logo que ele assumiu, a gente teve um corte avassalador de funcionários, né? A gente tem ameaça nos nossos salários, né? Não que eu entendo que a gente tem um salário que é bom, que a gente consegue se organizar, né? Mas eles ameaçam o tempo todo, né? Vamos cortar, vamos tirar. Então, desde que começou, a gente não tem uma proposta de investir na educação. E aí, quando esse governo, esse ex-ministro fugiu, né? Eu entendo que, na verdade, tá melhor, a gente tá bem agora, né? Porque são tantas ameaças, cortes de bolsa para pesquisa, né? Então, agora a gente fazia uma pesquisa, vamos supor, com X, agora é X menos 5, né? A gente não tem verba para financiar os nossos alunos, né? Alunos extremamente pobres, como eu fui pobre na universidade, precisei de todas as bolsas, né? Eu estudei na UFSCar com todas as bolsas, todas. Alimentação, moradia, senão eu não podia estudar. Então, a gente teve alunos trancando o semestre, voltando para suas casas. Então, a gente tem sofrido muito isso. Não é só um corte no orçamento, né? Mas é um corte na questão mais humanitária mesmo, no que se entende por educação. Né? A gente, infelizmente, está vivendo uma era que as pessoas não só não entendem, como não querem entender. Né? Então, a gente vê muito senso comum, o que a gente mais ouve é senso comum. Né? Eu vou fazer isso, porque aí você fala, mas onde você viu isso? Né? Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, onde você leu? A professora no Google fala, não, no Google não pode. Foi nos autores clássicos, né, que a gente chama dos clássicos renomados, que você ouve isso. Então, a gente ouve as pessoas dizendo especialistas de coisas que elas não têm a menor ideia do que acontece, né? Então, acho que esse desmonte da educação a gente tem perdido muito. E o que é mais triste, professor Lages, na minha opinião, como eu entro numa sala de aula, eu trabalho com formação de professor, eu entro numa sala de aula e falo para eles, pessoal, vamos ser professor porque é a melhor coisa que tem. Esse é o meu maior desafio, porque eu sei que é a melhor coisa que tem. Eu amo ser professora, eu entendo que é uma profissão super essencial. Mas hoje eu digo para os meus alunos, vamos começar, me ajudem a pensar elementos para eu dizer para vocês que é a melhor profissão ainda, né? Porque nós temos vivido tempos sombrios. Mas como eu sou freiriana, eu acredito que ainda tem esperança. Em algum momento, por causa de alguma coisa, a nossa educação falhou. Uhum. Porque as pessoas apoiarem AI-5, pedir volta da ditadura, isso é falha da educação. Então, professor, hoje, né, enquanto educadora, eu converso muito isso com os meus alunos. Eu penso que na minha trajetória, enquanto estudante e formadora de professores, eu penso que eu tive muito apoio. Então, essa educação que eu entendo que eu tive não falhou, porque hoje eu tenho um olhar para o outro, né, no sentido humanitário, vamos dizer. E eu vejo que a educação falha quando as pessoas saem para a rua, por exemplo, em plena pandemia, mais de 60 mil mortos no seu país, pedindo a volta do AI-5. Né? Ou então quando um grupo elege um presidente da república que diz que não é coveiro. Então eu penso que, e aí não tem problema, porque não morreu dentro da minha casa, né? As pessoas não morreram. Então eu penso que a educação, ela falha. Então a gente tem que investir muito na educação, porque ou ela falha e forma sujeitos que apoiam torturadores, ou ela é emancipadora. E a Vanessa é uma capiana. É alguém que estudou no CAP. O CAP, Centro de Apoio Popular Estudantil, é o cursinho pré-vestibular gratuito mais antigo de Ribeirão Preto. Está fazendo esse ano, em 2020, está fazendo 30 anos de existência, 30 anos de história. E nós vamos falar agora, nesse segundo bloco, sobre o CAP e sobre as boas lembranças aí que a Vanessa tem, porque ela fez o CAP em 98, 99,
98, tá certo, 98, 99 e também no ano 2000, né? Encerrou no 2000, né? Ô, Vanessa, o que você pode me falar, assim, para começar essa conversa, porque nós vamos ter aí o segundo bloco todo para falar do CAP. O que o CAP marcou na sua vida, Vanessa? Assim, em poucas palavras. Amizade, professor. Amizade e luta. Acho que foi isso que eu aprendi no CAP. A gente não desistir. A gente era um grupo muito unido. A gente ia para o CAP, estudava de semana, de sábado, de domingo, de madrugada, qualquer dia. E um se ajudava, né? Acho que isso foi o que mais me marcou. Um curso gratuito popular. Então, éramos todos de classe popular. Não tínhamos dinheiro para nada, mas a gente se ajudava muito, e as grandes amizades, né, que eu tenho, as minhas melhores amizades são dessa época até hoje, né, há 20 anos. É interessante, né, como é que o CAP também tem uma história muito bonita, né, como você falou, ele apoiava as camadas populares, estudantes que vinham com dificuldades econômicas, financeiras, né, dando um suporte para entrar numa universidade pública. E ele começa justamente lá num bairro de periferia, no Quintino, no final de 89, 90, numa garagem, né, que foi emprestada ali para o morador. Ele começa ali e depois vem para a cidade, vem para o centro da cidade, vem para outra escola pública que cede salas de aula para o projeto, né? E assim o CAP vai andando de um lugar para outro, né? E teve uma trajetória muito bonita, atendendo aí a centenas e centenas de alunos, né, que precisavam desse suporte aí. Um cursinho pré-vestibular gratuito, onde os alunos não pagavam e os professores todos eram voluntários, né? Então, Vanessa, só lembrando aí de um desses fundadores do CAP, o professor Nelson Ogava. Hoje ele é professor da Universidade Federal de Tocantins, né? E ele era um dos que encabeçaram esse movimento aí de vários alunos da graduação e da pós-graduação para poder fundar o CAP lá no distante ano de 89, 90. Funcionava lá na Escola Estadual Otoniel Mota. Dá para conhecer algum desses professores aí, Vanessa, ou não? A imagem está um pouco apagada? O Rodrigo, talvez, professor? O Miro é inesquecível. Olha, o Miro esqueceu, é a marca registrada do CAP, né? O Miro foi um grande apoiador, professor. Eu lembro do Miro chegando na minha sala, eu estava chorando, que eu não passava no vestibular. O Miro chegou descalço, sentou do meu lado e disse: "Você vai passar". Eu nunca esqueço essa fala, eu tenho muita gratidão pelo Miro. Pois é, e hoje você está lá como professora universitária em Alfenas, né? Olha outra foto aí, me parece que essa já é do Mouzinho, não tenho certeza, mas me parece que é do Mouzinho, né? Eu quero até aproveitar aqui para agradecer aí a Camila, o professor Rodrigo, que nos presenteou com alguma dessas fotos. Só foi possível a gente montar o programa, né, com essa colaboração aí, com várias mãos aí ajudando. O capitão também deu alguma ajuda lá, né? Isso aí. Outra foto aí do CAP. Estou lembrando aqui do Danilo Cato. E um dos momentos mais legais do CAP eram as excursões, né? Os passeios que o pessoal fazia. Eu me lembro, por exemplo, da excursão para São Paulo. O pessoal todo na porta da catedral esperando um ônibus, né? O Erlon, estou vendo o Erlon lá na frente. Quirino. O Miro está aí também. Excursão do Museu do Ipiranga. Eu dando uma aula ao ar livre lá para o pessoal. Estou reconhecendo aí alguns, inclusive a Alessandra Faria. Uma das coisas mais interessantes do CAP é que muitos professores, depois de passarem por lá como alunos, né, voltavam novamente como professores, né, para ajudar os colegas, né. Uma excursão aí, essa eu não fui, essa aí é de Carmo do Rio Claro, sul de Minas. O CAP, na sua época, né, assim, você encontrava diferença em relação, por exemplo, à escola tradicional? O que você achava de diferente? Você fez escola pública, né? Sim. Professor, eu entendo que o CAP, ele me ajudou a me formar de forma politizada, vamos dizer, né? Porque eram diferentes pessoas, cada uma com a sua trajetória, né? Os professores que nos davam aula, eles falavam muito dessa questão política para a gente, da universidade pública, do nosso direito de estar na universidade pública. Então, eu tenho uma lembrança muito especial do CAP por ter me ajudado a entender que eu
tinham o mesmo direito que as outras pessoas que faziam outros cursos, outras universidades, né? Eu lembro que as pessoas diziam, mas você é escola pública, você nunca vai passar. Eu ouvi isso várias vezes. E chegava no CAP, todo mundo dizia, não, nós vamos passar, nós vamos nos ajudar. Era um espírito de coletividade que eu sinto muita falta, que me formou muito. Acho que eu fico até emocionada de lembrar as histórias, né? A gente chegando cansado, porque eu trabalhava em 2 escolas, eu ia pro CAP sem tomar banho, sem comer, muitas vezes a mãe fazia o lanchinho, né? E a mãe chorava, o pai chorava também quando não passava cada nota da FUVEST, né? Porque naquela época era vestibular, e aí a gente olhava a nota da FUVEST, tudo bem, vamos estudar mais isso. Então eu lembro que esse espírito político de dizer que o nosso lugar também era a universidade pública, eu acho que isso foi o que mais me marcou no CAP. E era um grupo muito aconchegante, né? Eu costumo dizer que o CAP era um conhecimento com carinho, né? E olha aí, por exemplo, uma festa da pizza, né? Havia também as promoções aí para poder levantar alguma grana aí para o CAP, né? Para as despesas aí do grupo, né? Até para pagar as inscrições, professor, até para pagar as nossas inscrições, que a gente também não tinha. Exatamente, bem lembrado, né? E principalmente para isso, que fazia as campanhas de arrecadação, as festas, né? Estou lembrando aí a Festa Brega, olha aí, com muita gente que eu conheço aí, estou lembrando de algumas carinhas aí, né? O capitão aqui na frente. O capitão tá aí, marca registrada do CAP, né? O Quirino tá aí também, no meio dessa turma aí. O Erno dá para ver. O Rodrigo tá aí também. O Rodrigo todo galã aí, de óculos, olha. É o espírito de nos ajudar também, sabe, professor? A gente via que em outros cursinhos era uma concorrência. No CAP não tinha concorrência. A gente queria que todo mundo entrasse. Então, era todo mundo. Acho que isso que me marcou também. É isso que acontece, Vanessa, quando você tem um projeto de educação não mercantilizado, né? Que enfrenta, inclusive, essa situação aí do mercado. Quer dizer, você tem um curso pré-vestibular, né? Que é gratuito, né? Que dá suporte, que dá apoio, não só o apoio de aprendizagem, mas todo o apoio, inclusive financeiro, para pagar as inscrições de quem não podia pagar. Se não tivesse sido CAP, hoje com certeza não seria professora doutora da Unifal. Com certeza não. Olha aí o Quirino e a Laurinha aí, os dois aí, ó. Gracinha. Magrinho ainda, todo. A Camilinha. A Camilinha aí, ó. Olha o Junge aí. Com a Maria, deve ser Sertãozinho, deve ser a sua conterrânea, com a Laurinha de novo, né? Grande parte das fotos que nós estamos utilizando aqui são fotos que estão lá no grupo dos capianos, lá no Facebook. Olha aí o Winton, está lá em Osasco, o professor Roberto, o Erlon, a esposa dele, né? O Miro, Laurinha, está todo mundo aí, ó. Na verdade, o CAP é quase que um DNA, né? Um negócio que marcou muito a vida de muita gente, né? É interessante que durante uns 10 anos o CAP foi quase que o único cursinho popular de Ribeirão Preto, né? Por volta de 2000 e pouco, é que começaram a aparecer vários outros, principalmente dentro da USP, né? Com estudantes também de graduação, pós-graduação, que acabaram organizando cursinhos ali em suas escolas, né? E hoje nós temos aí, né, várias alternativas de cursinho popular em Ribeirão Preto. Mas o CAP, lembrando, está comemorando esse ano 30 anos, né? Muito legal. Estou vendo aí o Matias, estou me vendo aí também, numa das aulas aí, no sábado, né? Porque dava aula só no sábado, né? Aulas ótimas, professor. Muitas histórias. Olha aí o Minduim. O Zeus. Isso, tá ele aí também. Marcelo tá aí, o Miro de novo, o Capitão de novo aí, com a turminha lá. E parece que deve ser da USP essa turma aí, né? Essa já era na USP. E aí você tem um encontro de um fórum de cursinhos populares em 2007, né? Uma foto mais recente. Agora, Vanessa, lembrando um reencontro que nós tivemos do CAP, né? Professores e ex-professores e alunos, há 3 anos atrás. Ó, essa aí já é uma foto recente, né? O Kleber. Reuniu muita gente, foi em março de 2017. Como é que as caras mudam, né? Mas dá para reconhecer todo mundo, né? Dá para reconhecer. Agora surpresa para você. Vanessa. O professor Isildinho. Gente, eu era muito bom. A gente fazia muita coisa boa junto. A gente era muito bom junto, professor Laje.
Você estava aí, Vanessa, de noiva, num casamento na roça. Devia ser uma festa junina, uma quermesse. Uma festa junina. Bons momentos esses, formativos e de pessoa humana mesmo. Essa foi a nossa homenagem aí também, né? Aproveitando essa entrevista com você, esta foi a nossa homenagem aos 30 anos do CAP, né? 30 anos de uma trajetória muito exitosa, né? Colocando alunos das camadas populares dentro da universidade pública e provando que educação verdadeira, educação genuína é justamente essa, né? A educação que leva conhecimento, que leva aprendizagem, mas sem as amarras, as burocracias e os compromissos do mercado, né? Agradecendo aí a sua vinda, a sua presença aqui, né? E deixando aí um finalzinho para você se despedir também, você fazer as suas considerações finais. Eu agradeço, professor Lages, o convite desse bate-papo aqui essa tarde gostosa, de boas lembranças. Eu queria só deixar assim, um abraço muito grande para todas as pessoas que foram responsáveis pela minha formação, o senhor incluindo, né? Todos os professores que foram alunos, depois professores, né? E os alunos, estudantes de camada popular, para eles que eu dedico toda a minha trajetória, né? Porque foi um dia que me disseram, Vanessa, o seu lugar é na universidade pública. Mesmo há tantas pessoas dizendo que não era o meu lugar. Então, para esses alunos, eu deixo meu recado. Para a gente se apegar a quem acredita nos nossos sonhos, né? Que se é possível, então a gente tem que ir. E agradecer e sempre lembrar do que é mais importante. O que é mais importante é fazer junto. Fazer o bem junto, sem competir. Acho que isso que o CAP me ensinou muito. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelas palavras aí, né? E vamos encerrando aqui mais um Conexões, lembrando, inclusive, que quem é capiano ou quem gostaria de conhecer melhor o que foi o CAP, procure no Facebook o grupo Capianos, né? Ali você vai ter muita informação sobre o CAP, muita fotografia daquela época, né? Mais de 10 anos do CAP estão retratados ali, com certeza, para poder matar a nossa saudade, né? Encerramos por aqui o nosso Conexões dessa semana, chamando todos vocês para uma próxima semana, um novo programa, uma nova entrevista, tá? Até lá, tchau, um beijo para todos e para todas.